Mas olha só, mas depois a gente vê isso. Isso aí é outro trabalho, tá? É um vídeo que a tia Simone mandou, mas é outra coisa. Ó, tudo bem, gente? Tudo. Ó, a tia Simone colocou aqui no quadro, tá? Algumas coisas para a gente copiar no nosso caderno de português, Sério? tá? Espera. Tá bom. Todo mundo foi pegar, não foi avisado? Ô, tia, o meu Eu vou... caderno de português tá na escola. Caderno já tá na mão. Tia, o meu caderno de português ficou na escola. porque A tia não me devolveu. já tá corrigindo, não veio pegar, entendeu? Mas olha só, Meu caderno de desenho. escreve num outro lugar e depois você cola no seu caderno, tá? Quando você vier buscar o caderno. Tá bom, Gabi? Ó, a tia Simone vai falar hoje sobre parágrafo. Então, eu queria que vocês copiassem para vocês terem no caderno a orientação do que seria o estudo do parágrafo. O caderno de português. Isso. Mãe, a gente vai copiar. Vamos. Não é muita coisa, é pouca coisa, ó. A gente só vai usar o caderno de português. Não, a gramática. Também? Também. É só português e gramática? Hoje? Ó, eu vou ler. Quem tá falando? Valentina. Fala, Valentina. A minha tia não tá aqui em casa, ela tá na escola. Tá bom. Quem não tiver com material aí, vai prestar atenção aqui, tá bom? Eu vou mostrar a minha e aí vai prestar atenção de qualquer jeito. Quem tiver, bota aí, caderno de português e gramática. E agora eu quero que vocês abram o caderno de português, botem a data de hoje, coloquem o nome do colégio e coloquem, ó, parágrafo. Tá vendo? Peraí, não sei. Ó, início, meio e fim. Igualzinho como tá aqui da Simone, ó. Início, 2, meio, 3, final. É para escrever no caderno. Você vai escrever a folha e depois vai colar no caderno, tá, Gabi? Seu caderno tá aqui. Aí depois... Oi. Não. O que é Sei. Todo mundo ficou falando. tia? É porque eu fui pegar os meus depois. Alexia, deixa eu te explicar de novo, presta atenção. Hoje a nossa aula é sobre parágrafos. Aí a tia Simone pediu para pegar o caderno de português. A tia Simone colocou aqui, ó. Primeiro, parágrafo. 1, início. 2, 3, final. Peraí, deixa eu clicar na arte. O que é que todo mundo falou? Ele falou em cima. Você vai copiar no caderno. É, mas a letra fica muito pequenininha daqui. Ó, parágrafos. Eu vou digitar, você copia. Parágrafos. Porque a gente vai estudar parágrafos e tem 3 partes um parágrafo. Quais são as Parágrafo. Início, 1 início. 2, meio. 3, final. Tá? Início. Parágrafo. Ela botou. Parágrafo. 1, início. 2, meio. Meio e 3, final. Tia, eu não tô entendendo nada daqui. Aí depois, ó. Parágrafo. Não, Fala de novo. Oi, Valentina. Eu não tô entendendo
nada que tá acontecendo aqui. Gráfico. Tá todo mundo falando, não tô escutando nada. Você pegou o caderno... Escuta, tia Simone. Você pegou o caderno de Eu já português? peguei o caderno de português. Então, você agora vai escrever aí a data de hoje. Hoje é dia 19/8. Vai botar o nome do colégio, a data e vai escrever parágrafos. É o Do 11, tia? Tá do 8. do 8. Parágrafos. É o Rio. título Vai, que a gente vai falar hoje. 19/8/2020. Aí vai botar número 1, início. Número 2, meio. E você vai botar. Tia, 3, já final. pode colocar ali início, Tá. começo, alguma coisa. Ali? Isso. Não, é no Aí horário. a tia Simone explicou o que é cada parte, o que é cada parte do parágrafo. O que é o início? Aí a tia Simone botou aqui. Ouve aqui o que eu vou ler. Copiar? Ouve primeiro, ó. O início é o começo. É o assunto do texto. Início. Aí a gente vai falar sobre os personagens e aonde se passa a história. O texto que a gente vai escrever. Início, escreve. O lugar, tá? Luan, escreve início. Então, vocês vão escrever aí, início, começo, assunto do texto, personagens, onde se passa, que é o lugar onde se passa. 2 pontos, Luan. É no início, 2 tia. pontos. É no início? É no início. Escreve. O quê? O que é no início? Começo, Escreve assunto do texto. começo. Ô tia, o que você quer falar de novo? Você fala de novo? Começo. Júlio, Enxergar. Começo. hein? Sim. Começo. Tracinho. Bota aqui. Qual Bota aqui. A gente tá. Eu pedi para pegar o caderno de português. Tá aí o seu caderno? Não. Então, a tia Simone hoje vai falar sobre parágrafo. Só que eu queria que vocês colocassem no caderno o que é o parágrafo. Tá? E a tia Simone botou no quadro. Tem que escrever, ó. Ô tia, Do texto. Luan. pode silenciar todo mundo? Porque eu não estou escutando nada. Gabi, você está conseguindo enxergar aqui o quadro? Eu tô, só que não tô conseguindo te ouvir falar. Você já Fala dele? Outro Já fiz tracinho. isso até Você não está explicando o que é para copiar. Olha só, para todo mundo de falar. Todo mundo vai parar de falar agora. Desliga o som. Todo mundo vai pegar o seu som e vai ouvir o que a tia Simone vai falar. Senão não dá para entender. Todo mundo vai parar de falar. Vai olhar para mim aqui que eu vou dizer o que a gente vai fazer. Colocar no mudo. Parou. Todo mundo ouve. Valentina não pode falar agora. Escuta aqui primeiro. Olha só. A tia Simone pediu para vocês pegarem um caderno de português para a gente estudar o que seria o parágrafo. Aí eu coloquei para pedir para vocês botarem a data de hoje e escreverem parágrafo. Daqui a pouco a gente vai entender que um parágrafo ele é dividido em 3 partes. Quais são essas partes? É o início, que a tia Simone botou aqui, número 1. É o meio, que a tia Simone botou número 2. E é o final, que eu botei número 3. Primeiro, a gente vai estudar o parágrafo aprendendo a fazer uma história com 3 parágrafos primeiro. Existem histórias com mais parágrafos, mas a tia Simone quer que vocês aprendam primeiro os 3 parágrafos. Tá bom? Eu só pulei uma linha. Não pode falar, escuta aqui. Aí a tia Simone colocou aqui. Número 1, o que é o início? Presta atenção aqui. O início é o começo da história. A gente vai começar a escrever a história
que a gente vai falar sobre o assunto do texto, o que vocês querem falar, sobre o quê. E aí a gente vai colocar também no primeiro parágrafo e onde se passa a história, o lugar que se passa a história. Tudo isso a gente vai escrever no primeiro parágrafo, que é o início. Acabou o primeiro parágrafo. Aí a gente vai escrever o segundo parágrafo. O que é o segundo parágrafo, gente? Ouve a tia Simone. É o meio da história. É onde é o desenvolvimento da história. Então, o que é o desenvolvimento da história, gente? É como acontece a história. Vocês vão explicar alguns acontecimentos da história de vocês. Como que acontece? Tá? E aí, depois, acabou a explicação da história. Aí eu vou fazer o terceiro parágrafo, que é o término da história, é onde eu vou terminar a minha história. Aí eu tenho que fazer o fechamento, como que a minha história vai terminar, eu vou concluir a história, e eu posso até dar a minha opinião sobre a história. Eu posso dizer o que eu achei, qual foi a minha opinião, eu posso dar no terceiro parágrafo também. Tá bom? Então, a Simone pediu para vocês escreverem, e aí depois a gente vai para a gramática, que eu vou explicar na página 93 o que é o parágrafo, tá bom? Eu só pulei uma linha, e agora? Henrique? Eu só pulei uma linha, não vai dar para eu fazer. Como assim? Mostra aí para mim. Não entendi. Vamos ver. Chega mais para trás. Não dá para ver a linha do seu caderno, não dá para ver nada. Chega para trás, Henrique. O caderno. Pronto. Isso. Aí, depois disso, Henrique, você vai botar número 2, meio. Olha aí, ou então vira a página, se não tem espaço. Tem espaço, só que só tem espaço para fazer o final. E o meio? Você já escreveu o meio? Simone, algumas vezes aí vai aparecer. Escrevi o que você escreveu no meio, só que não vai dar para fazer a história, porque não tem espaço. Não, mas a história é depois. A história é para casa, depois que eu vou botar aqui. Entendeu? Ó. Tia! Meio e final. Todo mundo conseguiu copiar? Peraí, deixa eu copiar o final. Tia! Oi, Larissa. Então, tia. Eu consegui copiar início, meio e final. Pois. Meio. Final é. Final. É. Peraí que a Larissa tá falando, peraí. Aí depois você vai para o início, você vai para o meio e vai para o final. Entendeu? Tia. Fala, Júlio. Peraí que o Júlio ficava querendo falar. Fala, Júlio. É para escrever início, meio e final? É para escrever tudo que eu botei aqui no quadro, igual a tia Simone botou. Tia, não dá para ler, tá muito longe. Qual é o que você quer que eu leia para você, Larissa? Qual é? Esse? Oi, aqui está. Liga seu microfone, não estou ouvindo. O que está embaixo de... O que está escrito embaixo de início? De início? Começo, assunto do texto. Ó, assunto do texto. Início. Assunto do texto. Personagens e onde se passa a história. Onde se passa o lugar. Eu não estou entendendo nada.
Valentina, você pegou o caderno de português? Peguei. Você vai copiar o que a tia Simone botou aqui no quadro. É para fazer É que isso. eu tô vendo. O início, o meio e o final. Final, isso. É, mas eu tô fazendo a história. Não é para fazer história, Alexia. Preste atenção, preste atenção. Não é para fazer história. A tia Simone não falou para fazer história. Eu falei para você copiar o que eu botei no quadro. É, mas o que você colocou no quadro? Mas eu não tô conseguindo. Tia, eu não tô enxergando o que você colocou no quadro. Olha só, vamos fazer. A tia Simone está ditando, mas você não está prestando atenção. Vamos fazer uma coisa. Tia, não deu conseguir- da live. Eu não Presta tô te atenção. vendo. Quem não conseguir copiar, a tia Simone vai mandar um vídeo com esse trabalho aqui, tá bom? Não precisa se preocupar. Quem não conseguir copiar, eu vou fazer um vídeo. Aí vocês vão ter mais calma para copiar, tá bom? Porque eu sei que vocês estão muito tempo sem copiar, né? E aí fica e também tá longe para enxergar, né? Eu não tô enxergando nada. Já cliquei 3 vezes na sua câmera. Já deu zoom, mas não tô conseguindo ver nada. Tá bom, Valentina. Então não se preocupa que eu vou mandar um vídeo, tá? Manda pelo perfil da minha mãe. Quem conseguir copiar, ótimo. Quem não conseguir, a tia Simone vai mandar um vídeo. Alexia, eu vou mandar um vídeo. Aí você vai poder copiar. Não precisa ficar nervosa, tá? Tá bom? Ó, eu quero só que você entenda o que a tia Simone vai falar sobre parágrafo, tá bom? Olha para cá que eu vou explicar. Ó, o parágrafo é um texto e a tia Simone dividiu esse texto em 3 partes. No início, no meio e no final, tá? O que é o início do texto? O início do texto fala sobre o assunto do texto. É quando a gente vai começar a falar sobre algum determinado tema, um assunto. Agora eu vou copiar o que Não, você vai falar. Você vai prestar atenção no que eu estou falando. Aí, no início, você vai falar sobre os personagens. Quem é que aparece na sua história? Tá? As pessoas que você quer colocar no seu texto. A É mamãe. isso que eu tava fazendo. Eu tava falando no lugar, Mas não é para fazer agora. Tava escrevendo as pessoas e tava escrevendo tudo. Não, mas não é para fazer agora. É só para entender a explicação. Vai fazer depois, mais tarde. Ó, aí depois, o meio. No segundo parágrafo, a gente vai fazer o desenvolvimento da história. Como acontece a história? O que aconteceu? Qual foi o fato? Como que aconteceu a história? Vai explicar, entendeu? Pra gente. E depois, no último parágrafo, a gente vai terminar a nossa historinha. A gente vai concluir a história. Tá bom? Aí, pessoal, olha só. A Simone, vai pedir para vocês fazerem esse desenho depois. Ó, para casa. Vocês vão criar um texto. A tia Simone vai mandar no vídeo, tá? Não precisa, é só para explicar. Vocês vão criar um texto com esses 3 parágrafos, falando sobre vocês. O autorretrato. Então, aí eu vou explicar melhor. Abre na página 93 da gramática aí. Todo mundo. Mas é a gramática? 93. Isso, muito bem. Todo mundo abriu na página. Valentina, abre a sua gramática. Eu não tô com a gramática. A minha gramática tá na escola. Tá. A minha irmã me levou. Tá bom. Pra poder pegar o módulo 3. Quem está com a gramática, preste atenção. Preste atenção. Henrique, lê para mim. Começa a ler para mim só a primeira frase, que é o primeiro parágrafo da história. Qual é o título da história?
Uma sala bonita. Muito bem. Então, ó, aqui, tá vendo? É o título da história. Uma sala bonita. Tem a primeira frase, Henrique. Guilherme e sua mãe estão enfeitando a sala. Muito bem. Aí é o primeiro parágrafo dessa história. Larissa, lê a segunda frase. Ela põe os girassóis sobre a mesa. Ele abre a cortina da janela. Ela põe os girassóis sobre a mesa e ele abre a cortina da janela. Essa frase aí, tá? É o segundo parágrafo desse texto. João Pedro, lê para mim a terceira frase. Ela. Não, a última frase. A sala fica mais bonita com as flores. Muito bem. A sala fica mais bonita com as flores. Essa é a terceira frase, o terceiro parágrafo. Agora, vocês estão vendo essa caixinha aqui? Ó, eu vou ler a caixinha que está dizendo. Ó, o texto, esse texto aqui que a gente leu, é composto por 3 partes. Cada parte é chamada de parágrafo. Cada pedacinho é um parágrafo. Cada parágrafo começa em uma nova linha. A gente não leu aí 3 linhas? A primeira frase do parágrafo. A primeira frase do parágrafo inicia um pouco à frente da margem esquerda da página. Ó, se a gente prestar atenção aqui, vocês estão vendo que a primeira frase, ó, o Guilherme, ele está um pouquinho afastado da linha, do começo da linha. Ó, é como se eu tivesse colocado um dedinho aqui antes, ó. Tá? Então, o parágrafo, a gente tem que começar um pouquinho afastado da margem. Tá vendo? Ó, como se eu tivesse um dedinho. Depois a gente vai ver mais texto e aí vocês vão entender melhor. Tá bom? Então, ó, tá vendo aqui? Enfeitando. A tia Simone quer que vocês vejam aí. Guilherme e sua mãe estão enfeitando a sala. A palavra enfeitando, que está na segunda linha, ela está encostada na margem. Ó, pessoal, tá vendo? O Guilherme está afastado um pouquinho da margem. Aí na segunda linha, ó, ela põe os girassóis sobre a mesa. O ela também está afastado da margem. A margem é isso aqui, ó, tá vendo o caderno aqui? Desenhado? Aí a outra frase de baixo está mais encostada, tá vendo? Na margem. Então, o que quero que vocês façam? Peguem aí um lápis, grafite e escrevam do lado do Guilherme o número 1. Escreva aí. Onde está? Na frente. Na frente. Para indicar, ó, que é o primeiro parágrafo. Tá? Um para cima. Aí, o primeiro parágrafo acabou no ponto final ali, onde está escrito a sala. Primeiro, agora vem o segundo. Agora vem o segundo parágrafo. Vocês vão botar o número 2, aonde está a palavrinha ela, que começa o segundo parágrafo. Bota aí o número 2. Depois do ponto tem o terceiro parágrafo. Número 2. Pera, tia, fala de novo. Tia, fala de novo. Tá? Ó, você está na página 93, Alexa? Sim. Então, aonde está a palavrinha Guilherme? Antes do Guilherme, você vai... É o primeiro parágrafo que está começando. Você vai botar o número 1. Bota aí, com lápis. Tá bom. Agora você vai para o segundo parágrafo. O segundo parágrafo começa no ela. Antes do ela, você vai botar o número 2. Bota lá. Aí depois fala do número 3. Aí depois, aonde está? A sala. Pessoal, a sala. Antes, bota o 3. Começa o terceiro parágrafo. Tá? Agora, olha o que está pedindo aqui. Ó,
Releia o texto de abertura na página 90. Vamos lá na página 90, pessoal. Volta lá na página 90. Ó, todo mundo achou? Sim. Na página 90, qual é o título desse texto, gente? Do sol. Isso. Girassol, a flor do sol. Aí vai começar o texto, não é verdade? Gabriela, você tá com a gramática? Gabriela, tá? Lê para mim a primeira frase aí do texto. O girassol é uma flor muito bonita. Muito bem. Gente, antes do girassol, antes do O, a gente vai botar o número 1 aí. Esse é o primeiro parágrafo. Bota o número 1 aí. É o primeiro parágrafo. Tá? Aí vem o pé. Aqui, ó. Luan, você pode ler o segundo parágrafo? Ele só. Precisa de água. Terra boa. Muito bem. Pessoal, ele só precisa de água e terra boa. Antes do ele, a gente vai botar o número 2, que começa o segundo parágrafo. 2. Tá? 2. Agora, Henrique, você pode ler o terceiro parágrafo? O terceiro parágrafo é maior, ó. Deve ficar sempre em local ensolarado, pois tem esse nome, porque se volta sempre em direção ao sol. Muito bem. Pessoal, preste atenção nesse parágrafo. Olha só. Tá vendo a palavrinha deve? Deve. O deve, ele tá um pouquinho afastado da margem, não tá? Porque, ó, quando a gente vai para a linha de baixo, o ensolarado tá mais encostadinho na margem, ó. Não tá embaixo do deve. Tá vendo? O parágrafo, ele tem que ser escrito um pouquinho afastado da margem. Olha lá, ó. Tá vendo a diferença na linha de baixo? Então, vamos colocar o número 3 na frente do deve. É o terceiro parágrafo. Alexia, você pode ler o quarto parágrafo? Quarto parágrafo. Tá bom. O pintor Van Gogh pintou girassóis em vários cantos. Muito bem. Olha lá, pessoal, de novo, eu quero que vocês observem, ó. A palavrinha o está afastada da margem, tá vendo? Quando a gente vê a linha de baixo, que a gente vê a palavrinha em, não está embaixo do o, tá vendo? O parágrafo ele tem que ficar afastado da margem. Então, vamos botar o número 4 aí, pessoal. Então, na frente do o pintor, do o. Sim. Pessoal, quantos parágrafos tem esse texto? 4. Entenderam? Entendeu, Valentina? A explicação? Cadê o Gustavo? Eu não estou vendo. Entendi. Tá. Então, vamos voltar. Vamos voltar para a página 93. Volta lá. Aí está perguntando aqui, ó, no número 1, está perguntando quantos parágrafos tem no texto da página 90? Nós vimos que são 4. Então, escrevam aí. 4 parágrafos. Extenso. Na linha, ó. Não tem uma linha? Escreve aí. São 4. São 4. São 4 parágrafos. Escrevam aí nessa linha. 4 parágrafos. São 4. Agora, a gente vai ler o número 2, que é o dever de casa de vocês.
tá? Bota aí do lado, número 2, para casa. Aonde vocês vão fazer esse dever? No caderno de português, tá? Tá. Então, ó, a tia vai ler o que é para fazer, ó, no número 2. Crie um texto. No caderno de caligrafia? Não, de português. Tá. E o que a gente agora vai fazer no caderno de português? Mas não é agora que você vai fazer, não. É para casa, é depois. Eu vou ler para explicar. Mas eu já estou em casa, não preciso escrever para casa. É depois. Quer dizer que eu sei que você está em casa, é que você vai fazer mais tarde, entendeu? Em outro momento. Então eu vou falando. Tá bom. Então, Escuta. em que lugar que eu vou escrever? No caderno de português. Tá feito isso aí, ó. Vocês vão aqui, ó. Aqui, tia. Senhora. Então, eu vou ler. Eu vou ler o que... Quantos anos você tem? Você vem cá, eu escrevi aqui na linha. Você já fez? Sim. Ah, mas eu não pedi para fazer, não. Pedi? Não. Mas olha só, então o que você vai fazer, Larissa? Preste atenção. Você vai passar essas perguntas em forma de texto, em parágrafos. Então, olha aqui, ó. Crie um texto respondendo as perguntas abaixo. Cada vez que escrever uma resposta, você vai iniciar um parágrafo. Qual é o seu nome? Só que não tem que responder com a resposta completa. Meu nome é Larissa. Aí bota seu nome todo, entendeu? É uma frase. Não é para responder as perguntas. É para responder as perguntas, mas em frase. Tá? Vamos colocar assim, ó. Peraí, deixa eu acabar de falar. Deixa eu acabar de explicar, ó. Na letra B, quantos anos você tem e de que você gosta de brincar? Vocês podem acrescentar mais coisas sobre você. Porque a tia Simone botou aqui, ó. Criar um texto com 3 parágrafos sobre você. É como se fosse um autorretrato de vocês. Vocês vão falar de vocês. Tá? De vocês em 3 partes. Como a tia Simone explicou, 3 parágrafos. Tá bom, pessoal? Então, isso aí vai ser no caderno de português, tá? Mais tarde vocês vão fazer. Combinado? Combinado. Aí, numa outra hora, a gente vai ler sobre o que vocês fizeram. Não esqueçam que o parágrafo, ele não pode ficar... Ó, vamos lembrar. Ele não pode ficar grudado na margem. Ele tem que ficar como se fosse um dedinho de espaço. Bota um dedinho assim, ó, na linha e começa a escrever. Ele tem que ter um espaço da margem. Quando acabar a linha, a gente escreve no cantinho da margem na outra linha, tá? Até começar o segundo parágrafo. Parágrafo tem que ser longe da margem. Vamos abrir aí outro texto para eu mostrar para vocês. Ó, página... Vamos ver aqui. Pedir para vocês abrirem aí a página. Página 87. Abre aí para mim. Ai, tá tudo bem? Da gramática, página 87. Não, você perde as cachorras. Presta atenção, aqui tem na hora. Qual página, tia? 87. João Pedro, achou? Qual é o título desse texto aí? Qual o título? A rainha dos ares. Muito bem. Águia, a rainha dos ares. É o título do texto. Aí, olha aqui embaixo. O que vocês estão fazendo? Vocês estão fazendo a gramática ou português? Gramática. Olha para cá. Preste atenção.
Pessoal, lá embaixo começa o texto, não é verdade? Então, ó, o primeiro parágrafo, Henrique, lê para mim o primeiro parágrafo. As águias enxergam muito bem. Continua. Ó, continua. Elas voam muito alto e várias vezes conseguem perceber até pequenos animais que se movimentam no chão e que lhes serve de alimento. Ponto. Ó, se vocês prestarem atenção, todo mundo olha aí. A palavrinha as, ela está um pouquinho afastada da margem. Na linha de baixo, o conseguem, ele está juntinho da margem, ó. Tá vendo? Não é parágrafo embaixo, parágrafo é em cima. Então, vamos botar o número 1 na frente do as. Bota o número 1 aí na frente do as. Esse é o primeiro parágrafo. Aí, ó, acabou aqui em Ariana. Não foi? Agora eu vou pedir para o João Pedro ler o segundo parágrafo, que está afastado da margem. Olha, João Pedro. Qual? Algumas Águias também se alimentam de peixe, que elas pegam voando rente à água. Isso. Pessoal, olha aí de novo para esse parágrafo. A palavrinha algumas, ela está afastada da margem, ó, como se tivesse um dedinho na frente. A linha de baixo, ó, está encostadinha na margem, ó, voando. Então, pessoal, botem o número 2 na frente de algumas. Quantos parágrafos tem? Quantos parágrafos tem, gente? 2. Muito bem. Tá? Certo? Certo. Então, agora a gente vai fazer mais, vamos ver mais um. Vou achar aqui. Um texto para a gente ver. Minha parada. E aí depois a gente vai continuar a correção. Ó, abram aí na página 81. Da gramática. Pronto, tia. Aí tá falando sobre o título de um livro, não é verdade? Olha lá. Aí a gente vai comentar aqui do lado, tá? Eu vou pedir para Alexia, lê a primeira frase aí. Página 81. Tá. Obrigado. É uma frase interrogativa, porque ela tem um ponto de interrogação no final. Você pode ler, Alexia? Liga seu microfone, não estou ouvindo. Você conhece a história do Pinóquio? Isso. Olha lá. Você conhece a história do Pinóquio? Aí agora a gente vai começar a falar sobre a história, não é isso? Então vamos lá. Eu vou ler a outra frase. Ele era um boneco de madeira, mas o uma fada o transformou em um menino de verdade. Para aprender a ser gente, porém, ele passou por muitas aventuras. Pessoal, ó, se a gente observar a palavrinha ele, ela tá um pouquinho afastada da margem. Aí começa o parágrafo. Tá vendo? E em cima também, ó, você conhece, o você também está afastado da margem. Então, ó, do lado do você, vocês vão botar o número 1. É onde começa o primeiro parágrafo.
E depois, do lado do ele, começa o segundo parágrafo, que a tia Simone leu, ó. Tá explicando a historinha. E aí, no final, Gabriela, lê pra gente a última frase. Que tal conhecer essa história maravilhosa? É outra frase interrogativa. Olha lá. Que tal conhecer essa história maravilhosa? A gente observa que a palavrinha que, ela está afastada da margem, ó. Tá vendo? E embaixo, ela tá, não tem parágrafo, ó. Então, do lado da palavrinha que, a gente vai colocar o 3, que é o terceiro parágrafo. Quantos parágrafos nós descobrimos que tem aí, pessoal? 3. 3. Viu? 3 parágrafos. Muito bem, pessoal. Então é isso, ó. Vocês, mais tarde, tá? A Simone vai mandar o vídeo sobre o que eu coloquei aqui, para vocês lembrarem. E vocês vão, no caderninho de português, fazer um texto com 3 parágrafos, tá? O início, o meio e o fim, respondendo as questões. Tá bom, pessoal? Sim. E aí a gente vai estudando. Aí toda vez que a gente lê um texto, agora, a tia Simone vai lembrar da gente colocar os parágrafos, para a gente lembrar o que são parágrafos, porque a partir de agora vocês já vão fazer um texto com parágrafos. 4 minutinhos. Para a gente lembrar. Tchau. Então tá. Amanhã, ó, pessoal, até amanhã. Tá bom? Até amanhã. Tchau. Obrigada por vocês terem vindo. Beijo da tia Simone. Oi, Gabi. Nossa. Tia, você esqueceu daquele dia que a gente fez uma música, uma parte de uma música no livro de arte, que você falou no outro dia que a gente ia cantar. Lembra? Ah, é verdade. São muitas emoções, né? Olha, eu quando for o outra live, você pode lembrar disso, né? É verdade. É muita coisa, né? Eu queria mesmo que vocês estivessem comigo na sala de aula. Ia ser muito melhor, né? Eu queria sentir aquele cheirinho de cola. Ia ser muito melhor a gente estar pertinho, né? Um do outro. Mas daqui a pouco a gente vai se encontrar de novo. Tá bom? Se Deus quiser. Tá? Se cuidem. Beijo, até amanhã, tá bom? Eu tô com saudade daquele cheirinho de cola da escola. Tchau, gente. Beijo, tchau. Tchau, titia. Tchau. Que isso? Eu não joguei como tablet.